Queridos irmãos e irmãs, paz e bem do Senhor. Hoje, terça-feira da sexta semana do tempo comum. Meditemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Qual é o ensinamento de Jesus para nós no dia de hoje, a partir deste evangelho que nós ouvimos? É simples. Jesus pede para que os seus discípulos tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Que fermento é esse? É o fermento da ganância, é o fermento do ter e do poder, do acúmulo para si. Parece que não é nada, mas como um fermento que é pequeno, quando vai entrando no meio da massa, ele faz toda a diferença. E esse fermento que Jesus usa, ele usa essa linguagem para que seus discípulos entendam, mas mesmo assim eles não entendem. Jesus dá um alerta para que tomemos cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Que esse fermento não entre dentro do nosso coração, o fermento da ganância, do ter, do poder, da riqueza, do egoísmo. E Jesus esclarece para os seus discípulos: vocês não prestaram atenção no que eu fiz quando eu partilhei com as pessoas e quanto sobrou? Ou seja, meus irmãos, o que Jesus nos pede para viver hoje é a vida doada, é a vida entregue, é a vida partilhada. Nós, como cristãos, devemos partilhar o que temos e somos com os nossos irmãos, porque quem partilha sempre tem em abundância. Quem acumula para si sempre falta, sempre perde. Esse é o fermento mau que não deve entrar no meu e no seu coração no dia de hoje. Então, que hoje nós aprendamos com Jesus a ser cristãos que se doam, cristãos que se entregam, que dão o melhor de si para as pessoas, para que as pessoas glorifiquem a Deus através das nossas atitudes, através das nossas ações, através das nossas doações. Doação do nosso tempo, doação da nossa vida, doação do que temos e somos. Isso é ser discípulo de Jesus. Que nós sejamos esses discípulos, que nós compreendamos, porque naquele momento os discípulos de Jesus não entenderam o que Jesus queria dizer, mas o que ele quer dizer para nós é que nós devemos ser cristãos que vivem a partilha de si e daquilo que tem, para que todos tenham e nunca falte a ninguém, e principalmente para aquele que partilha, sempre tem em abundância. Que seja assim na nossa vida no dia de hoje, que a palavra do Senhor nos eduque
para viver segundo a vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.